Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Santos Martins Windenberg. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir. Olá, sejam bem-vindos à divulgação de resultado da Viver Incorporadora e Construtora, referente ao quarto trimestre e ao exercício de 2025. Falando sobre o sumário, hoje teremos a mensagem da administração com a perspectiva da companhia sobre o desempenho de 2025, teremos os destaques, as principais conquistas e marcos do quarto trimestre de 2025 e do ano de 2025 como um todo, o desempenho operacional, uma análise mais detalhada das operações e das vendas contratadas, desempenho econômico e financeiro, resultados financeiros e indicadores de performance da empresa e, por último, o Q&A, sessões de perguntas e respostas com todos os investidores interessados. 2025 foi um ano de reorganização profunda da companhia, com foco na redução de custos, simplificação da estrutura e preservação de caixa. Ao longo do período, concentramos nossos esforços na conclusão dos empreendimentos em andamento e no fortalecimento da base operacional, preparando a companhia para retomar as suas atividades de forma disciplinada. A mensagem da administração. O desempenho de 2025 foi impulsionado principalmente pela conclusão do empreendimento Domo Home Resort, em Diadema, que atingiu 100% das unidades comercializadas. Além disso, o empreendimento Station Vila Madalena avançou para sua etapa final, com 95% das obras concluídas e o pedido de habite-se protocolado em março de 2026. Com o encerramento desses ciclos, a companhia conclui um importante processo de reorganização e passa a direcionar seus esforços para uma retomada gradual da operação com foco em disciplina de capital e de geração de caixa. Destaques do trimestre. Entre os principais destaques do trimestre, vendas líquidas de 5,100 milhões no quarto trimestre de 2025, um crescimento de 121,7% em relação ao trimestre anterior. Receita operacional líquida de quase 6 milhões de reais, com um aumento de 79,6% versus o terceiro trimestre de 2025. Uma redução de 60% das despesas comerciais ao longo de 2025. Cortes de custos de 40% nas despesas gerais e administrativas em relação a 2024, totalizando 16,8 milhões no acumulado do ano. No resultado do período, registramos lucro líquido de R$500 milhão no quarto trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de 5,100 milhões reportados no trimestre anterior. Adicionalmente, destacamos a aprovação da sexta emissão de debêntures como alternativa estratégica para a análise de novos negócios e a renegociação de forma de pagamento do ajuste de preço com o Fundo Belágio, com nova estrutura voltada à preservação de caixa. Com o encerramento do ciclo do Domo Home Resort, o Station Vila Madalena permanece como o principal ativo da companhia. O empreendimento
conta com 95% das obras concluídas, 66% das unidades vendidas e o habite já protocolado. O Station é o principal vetor de geração de caixa no curto prazo, sendo fundamental para a redução do endividamento e fortalecimento da liquidez da empresa. Falando sobre o desempenho operacional, sobre as vendas contratadas especificamente, no quarto trimestre de 2025, a companhia registrou vendas líquidas de 5,1 milhões de reais, representando um crescimento de 121,7% em relação ao terceiro trimestre de 2025. No acumulado do ano, as vendas líquidas totalizaram 23,8 milhões, refletindo a dinâmica natural dos empreendimentos ao longo do período. Esse desempenho reflete principalmente a redução do estoque disponível para comercialização após o encerramento do ciclo comercial do Domo Home Resort, bem como o avanço do Station Vila Madalena, atualmente em fase final de obra. Assim, o desempenho do trimestre reflete a transição da companhia entre o encerramento do ciclo atual e a preparação para um novo ciclo de negócios. Em relação à distribuição geográfica das vendas, observamos uma forte concentração na cidade de São Paulo, que é naturalmente o nosso foco, que representou 97% das vendas no quarto trimestre de 2025. Os demais 3% das vendas foram registradas em outras regiões do estado de São Paulo, mantendo o padrão que foi observado ao longo de todo o ano. No acumulado de 2025, São Paulo representou 92% de vendas, enquanto as demais regiões elas tiveram uma participação residual praticamente. Esse comportamento ele reflete a estratégia da companhia de concentrar esforços comerciais na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, com destaque atual para o empreendimento Station Vila Madalena. Tanto no quarto trimestre quanto no acumulado de 2025, o segmento médio foi predominante, representando 92% das vendas, seguido pelo segmento econômico com 5% e pelo segmento turismo com 3%. Quanto ao estoque a valor de mercado, a companhia encerrou o ano com 60% das unidades em construção e 40% das unidades concluídas. Essa composição reflete principalmente o estágio avançado do empreendimento Station Vila Madalena, que se encontra em fase final de obras, praticamente pronto para ser entregue, e concentra a maior parte de todo o estoque da empresa e que naturalmente deve ter uma evolução maior nas vendas agora depois de pronto. Em termos de segmentação, o estoque permanece majoritariamente concentrado no segmento médio, que representa 82% do total, seguido pelo segmento econômico com 15% e pelo segmento turismo com 3%. Essa distribuição está alinhada ao atual portfólio da companhia e à estratégia de monetização gradual das unidades remanescentes, com um ligeiro foco maior nas unidades econômicas. Em relação ao Land Bank, a companhia encerrou o quarto trimestre de 2025 com valor de avaliação de 104,7 milhões e valor contábil de 101,5 milhões. Do ponto de vista geográfico, o Land Bank permanece concentrado majoritariamente na cidade de São Paulo, que representa 85% do valor total, enquanto a região sul corresponde a apenas 15%. A presença relevante na cidade de São Paulo reflete principalmente os terrenos localizados na Rua Imberê e Chácara Flora, ambos dentro do perímetro urbano da cidade de São Paulo. Desempenho econômico e financeiro. Passando para a receita operacional líquida, a companhia registrou 5,9 milhões no quarto trimestre de 2025, representando um crescimento de quase 80% em relação ao terceiro trimestre de 2025, quando foram registrados 3,3 milhões de reais. No acumulado de 2025, a receita operacional líquida totalizou 28,8 milhões de reais, refletindo a dinâmica de reconhecimento de receitas ao longo do exercício, com parte ainda, naturalmente, a apropriar ao longo da evolução das obras do Station Vila Madalena. A queda observada ela é decorrente do ciclo natural de obras. Gestão de carteira e repasse. Encerramos 2025 com uma carteira de aproximadamente 29 milhões de reais em contas a receber. No quarto trimestre, os recursos gerados com repasse e gestão de carteira totalizaram 10,5 milhões, um avanço importante em relação ao trimestre anterior. Esse resultado reflete principalmente a finalização do repasse do Domo Home Resort e o avanço do repasse das unidades do Station Vila Madalena. Ou seja, seguimos convertendo as vendas realizadas em entrada de caixa, acompanhando a evolução natural dos empreendimentos.
Passando agora para as despesas gerais e administrativas, que foi um grande foco nosso no decorrer do ano, o quarto trimestre de 2025, as despesas totalizaram 3,9 milhões, quase 4 milhões, em linha com o trimestre anterior e mantendo um nível reduzido ao longo de todo o ano. No acumulado de 2025, as despesas gerais administrativas, ou SG&A, somaram 16,8 milhões, representando uma redução de aproximadamente 40% em relação a 2024. Essa redução, naturalmente, reflete as medidas que vemos tomando ao longo do ano de simplificação da estrutura, de corte de custos implementados ao longo do decorrer de 2025. Com isso, a companhia se concentra com uma base de despesas muito mais enxutas e adequada, naturalmente, ao momento atual operacional da companhia. Acompanhando o nosso DRE, no quarto trimestre de 2025, a companhia registrou um lucro líquido de R$500 mil, revertendo o prejuízo de 5,1 milhões no terceiro trimestre de 2025, representando uma evolução de 109% na comparação trimestral. No acumulado do ano, o resultado ainda permanece negativo, na casa dos 16 milhões, mas com uma redução de aproximadamente 92% em relação ao ano anterior, demonstrando uma recuperação gradual da companhia. Em relação ao caixa, a companhia encerrou o trimestre com 7,7 milhões de reais. A redução observada no período está relacionada principalmente ao encerramento do ciclo do Domo Home Resort, que impactou o volume de entradas de caixa ao longo do trimestre. A companhia se prepara para o seu próximo ciclo de negócios. Em relação ao endividamento, a companhia encerrou o quarto trimestre de 2025 com 113,4 milhões, refletindo substancialmente o reconhecimento de 90,2 milhões em partes relacionadas ao quarto trimestre. Esse montante está relacionado à renegociação da forma de pagamento do ajuste de preço da operação de alienação das SPS do Fundo Belágio. A nova estrutura dessa operação foi desenhada para preservar o caixa da companhia, evitando uma saída relevante de recursos. Para isso, utilizamos diferentes mecanismos, como a reorganização societária, compensação de créditos, entrega de ativos e também a emissão de instrumentos financeiros. Dentro desse contexto, foi reconhecido o montante de 90,2 milhões de reais, referente à emissão de ações preferenciais da Live Real Estate, que é uma subsidiária da companhia. Do ponto de vista contábil, essas ações foram classificadas como passivo, por representarem uma obrigação financeira dentro da estrutura da operação. Desconsiderando esse efeito, a dívida financeira da companhia totalizou 23,2 milhões ao final de 2025, representando redução de 8,3% em relação ao trimestre anterior. Essa dívida permanece integralmente vinculada ao CRI do empreendimento Station Vila Madalena. A companhia segue avaliando um pipeline de oportunidades, com foco em projetos de menor risco e estrutura de capital leve. O avanço em novos projetos será realizado de forma seletiva, priorizando retorno econômico, controle de risco e disciplina financeira. O ano de 2025 foi um período de transição. Hoje a companhia representa uma estrutura muito mais leve, com maior controle de despesas, que tem sido o nosso foco, e um olho especial na geração de caixa. A Viver seguirá avançando de forma gradual, mas com disciplina na alocação de capital e na execução operacional consistente. Agradecemos a confiança de todos os acionistas. Nossa equipe de relação com os investidores permanece à disposição. Agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, escrever na opção do chat. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, por favor, escrever na opção Q&A.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando mais uma vez que para fazer uma pergunta, por favor, escreva sua pergunta na opção Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Bom, queria agradecer a todos, boa tarde. Só reafirmando aí que o ano para nós foi um ano de grandes desafios, e isso é importante. A gente fez uma limpeza geral na empresa, com processos, redução de custo, naturalmente readequação de equipe, né, entendendo o momento adequado da empresa para a gente voltar a ter um horizonte um pouco mais claro e uma retomada de crescimento o mais rápido possível, com muita responsabilidade e olhando sempre o resultado financeiro para todos os investidores. A gente tem aqui uma pergunta que diz respeito sobre o PL negativo, como que a gente faz para reverter, né, esse PL negativo. Então, na prática, o que aconteceu foi um instrumento que, né, que embora contabilmente classificado como passivo, ele possui características de capital, funcionando como uma espécie de patrimônio líquido revestido de dívida, né, dentro, naturalmente, da estrutura acordada na renegociação. E como que a gente reverte isso? Reverte naturalmente no cumprimento das obrigações e na retomada da empresa com resultados. Então, obrigado pela pergunta. Outra pergunta é a respeito do novo agrupamento das ações. A gente só queria relembrar que esse grupamento não é uma escolha discricionária da empresa, da Viver, né? Isso é uma exigência da B3, caso a cotação das ações permaneça abaixo de R$ 1. E nós estamos lutando para subir esse número diariamente, né? A gente fica acompanhando de tempo em tempo aqui, de hora em hora praticamente, o que está acontecendo com o papel. Então, por mais, então, se ele fica abaixo de R$ 1, por mais de 30 pregões consecutivos, naturalmente a B3 faz essa exigência para nós. Deixa eu ver aqui, acho que é isso. Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, eu queria mais uma vez agradecer aí a todos, principalmente aquelas pessoas também que mandaram e-mail parabenizando aí a gestão. Queria agradecer, mas a gente sabe que ainda tem muito desafio para vencer, né? A empresa ela reflete naturalmente aí o time de maturação de novos negócios, né? Da entrada desse negócio, da aquisição de terreno, e a gente, embora queira retomar o mais rápido possível, essa retomada ela tem que ser naturalmente com muita responsabilidade, né? A gente não vai lançar por lançar, a gente não vai aceitar produtos só para, entre aspas, girar a máquina. Para nós tem que fazer muito sentido ter e trazer resultado. Para isso que nós estamos limpando toda a operação ineficiente, reduzindo custos, para que a empresa possa retomar de uma maneira saudável e trazendo resultado para todos os investidores. Mais uma vez, obrigado. O nosso RI, a área de RI, está absolutamente à disposição de cada um dos investidores. Estamos muito felizes de estar entregando. Foi um desafio para nós também entregar os resultados em dia e a gente fica muito satisfeito com isso. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.